aí deixa eu te perguntar uma coisa que as pessoas devem ter muita curiosidade. Você falou de rapé Ayahuasca. e ayahuasca. Isso O que é o rapé? O que é rapé? E para que serve? Tá, é assim, ó. A gente tem que entender que o indígena, ele trabalha com vários tipos de medicina. Por exemplo, aqui está uma delas. O cachimbo, que a gente chama de petenguá em Guarani, embora esse seja ele é de Jurema, então ele vem do Nordeste, né? Essa casca da árvore da Jurema. E dentro tem o tabaco. Então, esse é um processo de limpeza espiritual, um processo de conexão com uma medicina da floresta. Só que tem medicinas que são enteógenas. Por que enteógenas? Teo em grego é Deus. Enteógenas, ou seja, você vai entrar em contato com Deus. Que Deus? O Deus que está dentro. Então, é um processo de autoconhecimento. Então, as medicinas não são alucinógenas. O que é alucinógeno? LSD, cocaína, maconha, isso é alucinógeno. E tem efeitos colaterais, né, que podem ser devastadores. Ou não, depende do... Então, isso é alucinógeno. Agora, o que é entenógeno? Você entrar em contato com a verdadeira realidade, que é a espiritual. E aí, estas medicinas fazem isso. Só que assim, o que é importante? As medicinas são para todos, mas nem todos são para elas. Então tem gente que não precisa e não pode, às vezes, entrar em contato com ayahuasca ou com rapé. Entende? Tem gente que não é esse o caminho. A pessoa pode se conectar por uma meditação, por um mantra, por ir em alguma religião. Então ela não está no caminho dela precisar daquela força. E tem gente que precisa. E aí a gente vê até estudos científicos que comprovam isso, que as pessoas podem... Eu já vi também pessoas se curarem de vícios ou se tornarem pessoas mais amorosas. Tem pessoas que no caminho espiritual param de comer carne depois que fez uma medicina dessa, né? E aí dentro desse conjunto nós temos várias medicinas. Uma delas é o rapé, outra é a ayahuasca, cambô, sananga, jurema. São vários tipos de medicina da sabedoria dos indígenas. O rapé, o que ele é? Ele é um pó que vem de uma casca de uma árvore. Então ele se transforma naquele pó de pereira, né? Ele se transforma naquele pó que você vai inalar. Tá? Então ele vem de uma casca de uma árvore, de uma planta, de uma raiz. E o rapé ele nasce no coração da Amazônia. Então eles trazem aquelas árvores, vamos dizer, que tem naquela região. Só que, claro, como todas as medicinas, se espalhou. Então não é que só quem está na Amazônia vai fazer, não. Isso está pelo mundo todo. Mas só sai de lá? Não tem na Não, tem na Mata Atlântica, das árvores que tem lá. Tem falsa também? Porque no Tem Brasil, falsa, claro. Estou falando do Brasil. Exatamente. É aí que eu falei de banalizar. Uhum. Então, por isso que as medicinas, como ela tem um poder grande, você tem que saber o que está fazendo. Entendi. Você tem que passar esse processo com alguém que está honrando aquela medicina, que sabe como que aquilo foi feito, que não pegou de qualquer jeito, que honrou aquilo, que está fazendo um processo de acolhimento. Entendi. Então o rapé você reza, não sei como faz. Exatamente. Exato, tem uma preparação faz toda. Aquilo virar uma coisa sagrada. Isso, irmão. Então, por exemplo, o rapé, você pode se auto-aplicar, mas isso você só deve fazer se você for permitido e orientado por algum pajé, por algum xamã, por alguma liderança, por algum terapeuta. Ou esse terapeuta, esse xamã, aplicando em você. Então, o rapé ele tem vários tipos. Então, tem aqueles como eu usei. Eu tinha sinusite e rinite, São Paulo capital, né? Todo mundo já nasce com sinusite e rinite. 80% eu posso dizer que melhorou com o rapé. Porque o rapé, ele traz o ser integral, como eu falei. Mas tem alguns tipos que são mais para cura física. Outros que são mais para emocional, outros mais para espiritual. E eu usei um que era especificamente para questões respiratórias. E me ajudou 80%, entendeu? Entendi. Mas tem outros que vão trazer outros processos. Porque aí de repente, eu não sei, de repente esse que você usou, até a matéria-prima do rapé pode ser outra, por exemplo. Pode, o claro. rapé de uma determinada árvore. Planta, uma casca que aquela árvore traz. Aquilo é para vias aéreas superiores. Exatamente, é isso mesmo. Espiritual, vamos tratar vamos fazer o rapé com outro tipo de outro componente. É isso? É exatamente isso. Entendi. Só que sempre traz mesmo aquele que traz mais a questão física, te traz também uma conexão, já muda algo. Porque aí deve ter no preparo a energia que é colocada ali. Exatamente. Então esse é o rapé. A ayahuasca, por exemplo. A ayahuasca é um chá que é uma mistura de um cipó da Amazônia com uma planta da Amazônia também. Tá? Então aí dá a mistura da ayahuasca, que é um chá que você também está no processo de autoconhecimento. Que você também vai entrar em contato, você pode ter contato com vidas passadas, com seus mentores espirituais, só que também com essas sombras, com seus demônios internos, com suas fraquezas.
Então é um trabalho intenso. Nossa. E aí, uma coisa importante, todos esses trabalhos enteógenos, até o tabaco às vezes, provocam limpezas. O que são limpezas? É a forma do seu corpo reagir a algo que está sendo purificado. Então, por isso que muitas pessoas vomitam. Porque ela estava com muita coisa mal resolvida dentro dela. E aí, fisicamente, aquilo precisa sair de algum jeito. Pode sair pelo vômito, pela diarreia. Eu não sei se, porque eu nunca usei nada, né? Eu sou muito Caxias, assim. Eu digo na vida mesmo, né? Fora a religião, né? Então eu não sei qual é a sensação, né? Mas será que também não tem uma coisa ali do estômago? Porque deve ser forte, não sei. Toma como é um copo? Como é que é? São doses, né? Aqui é a ignorância total. No caso da ayahuasca, que você ingere bebendo, é o rapé inalando pelo nariz. O rapé eu já vi um amigo meu usar. Isso. Ele pegar um negocinho, dar uma cheirada naquele bagulho então, lá. Só que tem mano, gente... porque é um pó preto, né? Depende da Cara, qualquer da pó, casa, qualquer pó, né? Cara, enfiar um pó no nariz, mano, é um negócio, é igual a mesma coisa que coloca lente, cara. Eu falo, mano, como que esse cara consegue enfiar uma lente no olho, cara? Meu Deus. Aí, assim, tem uns eu sei lá, específicos, né? E aí o cara põe aquele negócio no nariz e eu falo, cara, sopra, tem que ter muita coragem, velho. Sim. Pra jogar aquilo pra dentro. Exatamente. Aquilo vai pro cérebro, então começa a fazer esse trabalho. Só que aí tem gente que é tão forte que ele não inala por aqui. Ele pode pôr um pouquinho embaixo da língua. Eu já conseguiria. Tem gente que passa na testa, como eu também fiz. conseguiria. O que passa no seu campo energético. Também dá um efeito. Aí também tô dentro, assim, não tem problema nenhum. Depende. Aí de boa. Depende da situação. No caso da ayahuasca... É igual a pemba, né? Pemba passa. Isso, exatamente. Pemba não. No caso da ayahuasca você ingere. Só que é por dose, irmão. Agora, o que é importante entender? Ele estar mais forte ou menos forte vai depender de o quanto aquilo foi fervido. Entendi. Então, quanto mais ser fervido, mais forte vai ficar. Quanto menos fervido, menos forte. Entendi. Então aí vai, por isso que eu falei, você tem que consagrar em alguém que você confia, em alguém que você vai ser bem acolhido, bem cuidado. Muito certo. Porque o que acontece? Ele vai saber a quantidade de dose que você precisa. E por que ele vai saber? Por que a liderança vai saber? Porque ela está conectada com uma força maior. Então ela vai estar em dose, você precisa de um pouquinho menos, um pouquinho mais. De quantidade? De quantidade, exatamente. Então não é um copo desse, não. Às vezes é menos do que o que está aqui. Entendi. Entendeu? Então depende do como está o processo ali. E se vai ter uma segunda dose, um segundo serviço. Eu vi já amigos que foram, e aí vai uma galera, e aí todo mundo toma a mesma coisa. Então, tem gente que Só faz que então o que muda é a quantidade. É a quantidade e como foi preparado aquilo. Em cada lugar é de um jeito. Cada lugar de um jeito e cada energia que a pessoa está precisando também mexe de um jeito. Essas religiões que eu chamo de telefone sem fio, elas têm essa complexidade, né? Tem, porque é muito da tradição oral. É tradição oral. Você baseia num livro que diz. E aí, cara, você vai num lugar e você está acostumado, é isso. Muitas pessoas julgam também. Fui criado em religião de matriz africana, então muitas pessoas julgam por ser diferente de outro lugar, falam, mas lá é uma porcaria porque lá o cara não fez isso e isso, não bateu a cabeça de tal jeito, não bateu a cabeça de outro jeito, o cara deu 2 dobras na calça, e aí lá não presta por isso. Só que, cara, é tradição oral, velho. Aquela casa tem um pai, um avô que fazia daquele jeito e assim faz naquela casa daquele jeito. Então é muito difícil lidar com o ser humano. Claro. Então isso também acontece no Japão. Cada casa é de um jeito. Cada lugar é de um jeito. Estou falando, eu tenho referência desses lugares que vai uma galera. Sim. E aí todo mundo toma aquele negócio lá, né? Toma a ayahuasca. Então aquele tem aquele E aí, jeito. só que então aí o cara deve dosar na quantidade. Talvez. Então, mas não é só isso. Não é só isso. Não, porque assim, tem gente que consagra ayahuasca dentro de um ritual de uma religião que se chama Santo Daime. Que embora pareça o ritual original da ayahuasca, mas tem diferenças. Tem diferenças. A mesma coisa um Bandaime, que é uma mistura de Umbanda com Daime. Olha! A mesma coisa é o união do vegetal. Então assim, você está usando a mesma medicina, mas o preparo pode ser diferente, está dentro de um ritual diferente, de uma religião diferente. Aqui eu trabalho são geralmente os indígenas, que vem nessa tradição mais xamânica ou mais ancestral da natureza. Então os cânticos mudam, a forma como faz muda, então tudo isso é diferente, né? Traz diferença. Só que o que acontece, irmão, é importante a gente entender que o xamanismo é muito aberto.
ele é muito integrativo. Então, o que a gente acredita? Se aquela pessoa está conectada verdadeiramente com algo espiritual, ela vai sentir o que é para fluir naquilo. Então, aí que está as diferenças. Uma casa pode fazer de um jeito A e a outra de um jeito B, mas elas vão estar ligadas na mesma energia se for com respeito e com amor, entendeu? Sim. Independente da forma, o que importa é a essência. Com certeza. O ritual pode mudar, mas a essência é mesmo. Por isso que eu falo, a oralidade, Isso. ela permite essa pluralidade. Mas não quer dizer que não vai chegar no mesmo destino da igreja universal. Isso é o que eu acredito, né? Mas eu também aí cada um acredita no que quiser. E só para fechar a questão da ayahuasca, só para as pessoas entenderem que é importante, que as limpezas acontecem. Então, eu já consegui várias vezes a ayahuasca e não vomitei. E uma outra vez eu vomitei. Então, depende do tipo de limpeza que você está precisando. Sim. Tem gente que a limpeza é chorando, limpeza é interior. Sim. Chorando, ou rindo, sentindo muito frio, muito calor, dando alguma dor, ou sentindo que você está flutuando, diarreia ou vômito. Então, depende da reação que vai dar no seu corpo. Nossa, eu tenho muita vontade de fazer esses negócios. Mas você até me falou, eu estava contando o caso no comecinho, de eu atender, né? Então, assim, já teve processos incríveis que aconteceram em atendimentos que eu fiz, com a maracá, com os cânticos, com o cachimbo, e às vezes você percebe que a pessoa está precisando de uma dessas medicinas. Então, o que eu faço? Olha, tem um indígena, por exemplo, eu indico o pessoal de Peruíbe, de Itanhaém também, que faz as consagrações, em Parelheiros, aí eu indico, olha, se você conseguir ir na natureza, eu indico essas pessoas aqui, que são indígenas que trabalham com essas medicinas. Que você já viu. Que eu já participei, exatamente, eu já vi, que eu sei que são confiáveis. Sério, né? Então, isso é importante nas opções das medicinas, em alguém de confiança. Tem gente que não consegue ir. Não, eu só consigo aqui em São Paulo, nesse contexto urbano. Eu não consigo me deslocar. Aí eu indico os que são em contexto urbano, lá em São Paulo. Tem também bastante. Tem bastante, tem os bons e ruins. Sim. E aí eu faço essa indicação. Então depende da necessidade da pessoa, mas isso não tem uma receita de bolo, não. Vai depender de quando eu atender ela, saber o que a pessoa vai precisar. Entendi. Entendeu? O que os mentores dela estão pedindo que ela faça para ajudar ela.